trabalho na área de saúde mental, minha formação em terapia ocupacional, né? Atualmente eu estou lá na Unifesp, mas eu fiz um mestrado também lá na USP, no PROCEF. PROCEF, para quem não conhece, é o Programa de Espiritualidade, Religiosidade e Saúde. E eu trabalhei muito com essa questão dos conceitos de espiritualidade, de religiosidade, para poder desenvolver uma escala. Nosso trabalho foi desenvolver um instrumento de avaliação, uma escala para avaliar a espiritualidade. Então eu tive que mergulhar muito nessa questão dos conceitos. É algo muito denso, é bastante complexo. E vocês podem se perguntar assim, mas por que estudar conceitos, né, de espiritualidade? A gente está na área de saúde, por que a gente tem que ficar se debruçando a respeito, né, de definições? Será que isso não é para outra área? A gente considera fundamental estudar essa questão das definições dos conceitos porque elas ajudam a gente a clarificar, fundamentalmente, assim, o que exatamente da religiosidade, da espiritualidade tem impacto na saúde das pessoas, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Então, ao longo da minha exposição aqui, eu vou mostrando para vocês, porque, assim, já definir espiritualidade e religiosidade é um grande desafio, principalmente espiritualidade, mas a gente destrinchar, né, aprofundar um pouco a respeito de aspectos, de dimensões de cada um desses conceitos também é bastante desafiador. E exatamente esse refinamento é que vai dar elementos para a gente ver o que é que contribui mesmo, enfim, para a nossa saúde, né, para a saúde do nosso paciente. Bom, vamos lá, eu só dei uma introdução aqui, mas vamos avançar, para vocês entenderem melhor quais são esses desafios. Então aqui ó, eu coloco, né, então examinar os aspectos de religiosidade e espiritualidade, eles podem esclarecer melhor o que é que vai influenciar na saúde dos nossos pacientes, avançar nessa discussão sobre conceitos, pode auxiliar muito, principalmente no contexto de pesquisa, né? Porque vai dar elementos para a gente poder desenvolver instrumentos, como eu fiz lá no meu mestrado, desenvolver cada vez mais novos instrumentos, mais apurados, para a gente poder conhecer a fundo mesmo o perfil de espiritualidade e religiosidade dos nossos pacientes e poder ficar mais claro o que é que está contribuindo, o que é que está atrapalhando, né? Também precisamos levar em consideração os aspectos negativos. Os conceitos de religiosidade se mantiveram relativamente estáveis ao longo do tempo, porém, as definições de espiritualidade ainda estão em transformação. Não há um consenso atualmente a respeito de como que se define a espiritualidade. Pessoal, é lógico que nessa aula a gente não vai esgotar esse assunto, é um assunto muito complexo. Eu vou dar apenas uma sobrevoada, acho que para dar alguns elementos para ir para as próximas exposições. Na programação vão ter profissionais que vão falar sobre coping, falar sobre como coletar uma anamnese espiritual. Eu acredito que essa introdução ao assunto vai ser bastante útil. Então nós vamos dar apenas uma sobrevoada nesses conceitos. Quando a gente vai iniciar um trabalho científico ou, de repente, apresentar algum trabalho sobre religiosidade e espiritualidade, a primeira coisa que a gente faz é falar que conceitos que a gente está adotando. Como não há um consenso, né, como eu falei anteriormente, principalmente de espiritualidade, a gente vai falar, olha, eu vou trabalhar com religiosidade a partir da perspectiva de tal autor. Então a gente vai trabalhar com recortes, certo? A gente vai escolher ali determinados autores, determinadas linhas de raciocínio e vamos trabalhar em cima delas. É importante a gente mencionar isso. Né? Então, um autor que eu me baseio muito é o Koenig, que é um autor, um pesquisador americano, que ele é bastante bem conceituado. Essas definições dele que eu vou passar, elas são muito utilizadas em pesquisa científica, vocês vão ver assim, em muitos estudos. Então, eu acho que é um autor importante para a gente mencionar. Ele entende religião como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos para facilitar o acesso ao sagrado. Essa prática pode ser organizada dentro de uma comunidade que estabelece tradições e rituais mantidas por uma instituição formalmente organizada. E religiosidade para o autor é o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica uma determinada religião. Aqui
Aqui vocês vão ver outras definições que também aí conversam, dialogam com a definição do Koenig. A palavra religião vem do latim religare, esforço de se reconectar, buscar transcendência ou conexão. Aqui também entende a religiosidade como uma abordagem institucional, culturalmente determinada, e organiza as experiências das pessoas em um sistema fechado de crenças e práticas. O Koenig ainda acrescenta, né, que em um nível individual, a religiosidade ela auxilia como uma construção de autoestima e propósito do indivíduo, e os recursos sociais que a comunidade religiosa oferece são muito importantes. Essas redes de suporte, geralmente redes de suporte vinculadas a uma comunidade religiosa, são muito mais fraternas do que outras redes de suporte. Agora eu vou destrinchar um pouquinho mais esse termo, religiosidade, tá? Que eu acho que vai ser útil aí para vocês começarem a entender como é que isso influencia na saúde e também vai ser útil para as outras aulas. Vou citar algumas aqui. Por exemplo, a filiação religiosa. O que é a pessoa ter uma... Se você perguntar a respeito de uma filiação religiosa do paciente, é aquela pergunta básica, qual religião que você pertence? Pertencimento a uma comunidade religiosa. Mas só isso basta a gente perguntar para o paciente? Você acha que isso diz muito sobre a religiosidade dele? Que religião você pertence? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Mas não quer dizer muita coisa, a gente precisa aprofundar a investigação. Aí a gente vai começar a perguntar a respeito de outros elementos. Por exemplo, frequência religiosa, o quanto que essa pessoa frequenta a sua instituição religiosa. Então, de repente, ela pode ser católica, mas ela frequenta a instituição uma vez por ano. É diferente de outra pessoa que frequenta semanalmente. Vai ter um outro impacto na saúde. Então, por isso que é importante a gente ir detalhando, né, como é que é essa experiência religiosa. Práticas religiosas públicas são atividades desenvolvidas pelos praticantes num contexto comunitário. É também chamado de religiosidade organizacional. E também tem as práticas privadas, que são práticas religiosas que a pessoa desenvolve no dia a dia, como fazer uma oração, lá na sua individualidade, assistir programas com conteúdo religioso, ler as escrituras, leituras, né, da sua religião, etc. Também é chamado de religiosidade não organizacional. Outras duas dimensões que são super importantes, que aparecem muito em pesquisa, a religiosidade intrínseca e extrínseca. A intrínseca é o quanto que aquele indivíduo internaliza, o quanto que ele procura aprender e praticar a respeito da sua religião. Geralmente é quando a religião tem um lugar central na vida do indivíduo. Por outro lado, a religiosidade extrínseca é uma religião mais externa, né? Como o próprio nome diz, é uma coisa mais do exterior. E acaba sendo um meio utilizado, a pessoa utiliza a religião para outros fins, como, por exemplo, sociabilidade, distração, às vezes até um determinado status. Muitas pessoas acabam levando isso de uma maneira muito superficial. Eles vão perguntar, é ruim a religiosidade intrínseca? Particularmente eu não acho. Eu não acho, porque a pessoa pode ter alguns ganhos, de repente, né, frequentando uma comunidade religiosa, né, enfim, pode contar com essa rede de suporte, pode ter aprendizados, né, mesmo que ela esteja encarando de uma maneira superficial, mas a gente acredita que sempre um registro acaba ficando, né? Porém, em comparação com a religiosidade intrínseca, né, a pessoa que procura realmente vivenciar aquilo, colocar em prática, tem uma grande diferença no impacto aí na saúde. Tanto que tem muitos estudos focando na avaliação da religiosidade intrínseca dos pacientes. E eles observam que quem tem grandes níveis assim, de religiosidade intrínseca tem uma melhor saúde física e mental. Ficou claro, gente? Outras dimensões que vale a pena a gente mencionar o coping religioso espiritual. O que significa isso? O coping seriam estratégias, recursos psicológicos que a pessoa utiliza para enfrentar situações difíceis de vida. E quando ela utiliza a sua religiosidade e espiritualidade, a gente denomina isso de coping religioso espiritual. Então a pessoa se utiliza da sua fé, das suas crenças para lidar com situações de vida, incluindo
uma situação de doença, assim, que é o nosso contexto, né? Uma situação de adoecimento. O coping é dividido em positivo e negativo. O positivo é quando a pessoa realmente ela utiliza essa compreensão da religião para adquirir um conforto, um fortalecimento para passar pelas situações difíceis. Mas o coping também pode ser negativo. É quando a pessoa, durante uma situação difícil, ela acaba se revoltando. Ela se revolta, ela apresenta um conflito em relação àquilo, dúvidas, e isso pode gerar uma pior saúde mental. Então, além da pessoa estar com um problema, aí soma-se a isso, né? Essa questão do conflito, e a pessoa ainda... Pior, nesse sentido que a gente precisa, nós como profissionais de saúde, a gente pode intervir. Agora vamos para algumas definições de espiritualidade. Também usei a perspectiva do Koenig aqui, gente, para trazer para vocês. Então, a espiritualidade para ele é a busca pessoal de compreensão relacionada a questões existenciais maiores, no sentido da vida, da morte, do sofrimento, e suas relações com o sagrado ou transcendente. Pode levar ao desenvolvimento de práticas ou na formação de comunidades religiosas. Pode levar à formação de comunidades religiosas ou não, tá? Tem pessoas que fazem um caminho, como lá no início eu disse, faz um caminho pessoal, individualizado mesmo. Mas ela pode se envolver em grupos que também tenham essa mesma busca. É muito complexo, né? Outras definições, né? A espiritualidade é uma dimensão pessoal e existencial. Ele faz com uma crença em relação com Deus ou um poder superior. E tem muito a ver com essa questão, como eu falei lá já na definição do Koenig, dessa experiência espiritual direta, uma busca individual, uma experiência do indivíduo. E traz essas noções de transcendente e sentido de conexão, sendo que transcendência, que os autores que eu levantei, entendem como um campo experiencial fora da existência material do cotidiano. E conexidade seria essa percepção de ligação com as pessoas, com a natureza, com algo maior. Tem uma nova categoria aí, gente, uma nova, acho que já tem há bastante tempo, mas é algo relativamente recente, de indivíduos que se definem como espirituais, mas não como religiosos. São pessoas que não têm afinidade por nenhuma afiliação, denominação religiosa, e buscam fazer, vão atrás dessa busca, desse caminho, dessa jornada espiritual, de uma maneira um pouco mais livre. Então, acho que talvez na prática de vocês encontrem pessoas, né, ou vocês mesmos, que estejam aí nessa jornada, nesse caminho. Segundo esses autores, seriam núcleos centrais do conceito de espiritualidade. A busca individual pelo sagrado transcendente, a crença num campo experiencial fora da nossa experiência do dia a dia, da experiência material. Essa característica, né, de ser uma experiência espiritual direta, a pessoa não precisando de intermediários, né, para fazer essa busca, mas fazendo a busca por si só. E essa sensação de conexão, como nós já falamos, né? Interpessoal, e transpessoal. Agora vamos para algumas dimensões de espiritualidade. Dentre as dimensões de espiritualidade, aí a gente tem as crenças, que diferem de uma tradição para outra, porém elas podem oferecer um sentido de esperança, conforto e alívio em situações difíceis. Tem as práticas espirituais, então é um engajamento do indivíduo nessas práticas, que podem ser oração, leitura, meditação, contato com a arte, com o belo, etc. A dimensão experiências espirituais seriam percepções do indivíduo em relação ao transcendente em sua vida diária. Então, existem algumas experiências espirituais que são muito conhecidas, né, tem diversos estudos em cima disso. Mediunidade, como posso dizer, pessoas que falam a respeito de intuição, sensações, sonhos, falar em línguas, né? Tem essas experiências que são mais, digamos, ostensivas, mas também tem experiências que são mais do dia a dia, são mais simples, mas que também tem um profundo significado para quem experiencia. Então, experimentei a presença de Deus em determinada situação, aquilo foi muito forte para mim, é uma experiência espiritual. Tá? Então, a gente precisa estar atento e, quando perguntarmos para os nossos pacientes a respeito dessas experiências, também ter um respeito, ter uma escuta para o que eles trazem para a gente. Porque
Sejam essas experiências mais, né, ostensivas ou experiências mais simples do cotidiano, ambas são igualmente significativas para eles. Sentido e propósito espiritual seria a busca da existência, do significado da existência através de um referencial espiritual. Saiu um estudo recentemente, né, sobre o propósito. Eu não li. Eu preciso ler. Mas saiu um estudo sobre propósito que pessoas que têm... Vou falar bem em linhas gerais, tá, gente? Porque eu não aprofundei no texto, eu li o resumo. Pessoas que têm um propósito de vida, elas têm uma saúde mental, física muito melhor do que pessoas que não têm um propósito muito claro, né? Agora, além disso, quando a gente soma a isso um propósito espiritual de vida, creio que a gente possa ter muito mais qualidade, né? Não fica limitado aqui nossa existência cotidiana, né, comum, mas existe uma busca por algo a mais, uma esperança, né, e isso pode nos trazer muitos benefícios. Bom, pessoal, então eu dei uma sobrevoada aí em alguns conceitos de religiosidade, de espiritualidade, falando sobre as dimensões, certo? O Koenig, eu gosto desse autor, né? Eu estou falando dele toda hora. Ele propôs, assim, ele tem vários artigos propondo essa questão da discussão sobre os conceitos de espiritualidade, principalmente. E ele fez esse quadrinho muito simples e claro, de como é que foi, ao longo do tempo, como o conceito de espiritualidade foi se modificando. Essa versão histórica, ela mostra, por exemplo, religiosidade englobando a experiência da espiritualidade. Então, a pessoa, ela desenvolvia sua espiritualidade dentro de um contexto religioso, ao longo dos séculos aí. E isso também, e ambas as experiências estavam em oposição com as pessoas mais seculares. Pessoas mais seculares são pessoas que, enfim, não têm uma crença em algo transcendente, a crença é mais no racionalismo, no homem, na nossa vivência material cotidiana. Então, não tem essa referência no transcendente. Então, né, esses dois conceitos ficam separados, porém, como eu disse, a religiosidade era vivenciada dentro do contexto das religiões. Atualmente, o conceito de espiritualidade se expandiu, né, como vocês viram pelas definições que eu apresentei. Então, a pessoa ela pode ter uma vivência, desenvolver um caminho espiritual fora das religiões, né, e isso também em oposição ao secularismo. Na verdade, esse debate avança, gente. Eu não vou trazer hoje aqui, porque por causa do tempo eu só tinha a intenção de dar uma introdução. Porém, tem alguns conceitos de espiritualidade que englobam, inclusive, o secularismo. Isso é uma discussão para outro momento, porque é algo assim também ainda bem... também não há consenso, é algo polêmico, é algo que tem dado muito problema no desenvolvimento de escalas, de instrumentos, porque se a espiritualidade fosse englobar todo tipo de experiência, então todo mundo é espiritualizado, né? Então isso dá um grande problema dentro do contexto aí científico, porque a gente não consegue delimitar, não consegue estabelecer um perfil das pessoas. Mas isso eu não vou tocar nesse assunto hoje, vai ficar para uma próxima apresentação. Mas eu só queria dizer que hoje em dia, reforçando só aquela categoria dos indivíduos que se dizem espirituais, mas não religiosos. Algumas distinções, então. Alguns autores, deixando claro aqui, gente, que eu peguei os autores mais da medicina, da psicologia, tá? Eu fiz esse recorte. Tem muito mais gente debatendo sobre esse assunto. Mas, enfim, foi uma escolha que eu fiz aqui para a apresentação. Religião, religiosidade e espiritualidade são campos semânticos sobrepostos, mas também podem ser diferenciados. Ficou claro isso na apresentação, gente? Os autores apontam, né, que uma das diferenças fundamentais, a espiritualidade é uma dimensão fundamentalmente experiencial, enquanto que a religião ela fica um pouco mais calcada aí no aspecto institucional e doutrinário. Religioso é aquele que acredita numa dimensão sutil da vida e o faz por meio de uma confissão de fé. Já o espiritualizado acredita em uma dimensão semelhante, porém sem necessariamente se sentir pertencendo a um credo específico. Essas coisas elas se conversam, né, gente? Vocês veem, como eu falei lá em cima, são campos sobrepostos e algumas diferenciações.
algumas semelhanças. Ambos, espiritualidade e religiosidade, têm um foco no sagrado e no divino, crença em algo transcendente, algo além dessa nossa vivência material. Ambos trazem essas experiências com estados religiosos e espirituais de consciência, que eu mencionei alguns exemplos, e ambos apresentam o efeito dessas crenças no comportamento do indivíduo. Só algumas semelhanças e diferenças, tá, pessoal? Ainda é muito desafiador, para a gente ir finalizando, a gente estabelecer aí um perfil de espiritualidade e religiosidade dos nossos pacientes. Muitas pessoas elas têm dificuldade até de declarar, explicar para a gente de um modo bem preciso qual que é a sua religião, qual que é a sua filosofia de vida, como é que ela encara essa vivência espiritual. Quem coleta a anamnese espiritual, acho que já deve ter sentido alguma... As pessoas estão fazendo isso. Tem sentido essa dificuldade. Na verdade, assim, para o contexto clínico, a gente precisa estar aberto para escutar as experiências das pessoas, né? Precisamos escutar com respeito, sem julgamento. A gente precisa ter uma abertura para ouvir a respeito. Não importa como é que ele traga. Cada um tem a sua concepção. Né? A gente está dentro de uma cultura específica aqui, né? No nosso contexto brasileiro, mas mesmo na nossa cultura as pessoas têm visões muito diferentes, né, sobre espiritualidade. Eu acho que em alguns países as pessoas têm uma visão mais delimitada. Aqui no contexto brasileiro são diversas experiências. Então, a nossa ideia precisamos estar abertos para ouvir as experiências dos pacientes. Porém, eu também trouxe aqui um outro lado, que é o contexto de pesquisa. No contexto de pesquisa, vocês sabem, a gente tem que ficar mensurando, quantificando, né? E esses termos que são tão subjetivos, principalmente sobre espiritualidade, vocês imaginam a dificuldade da gente colocar dentro de uma escala, né? Foi o que eu fiz, suei sangue. Dentro de uma escala, quantificar, depois dar o score, aí comparar com o desfecho de saúde. Enfim, né? E a gente sempre vai fazer um trabalho limitado, parcial, não tem jeito, né? Então, mesmo a escala que a gente produziu, a ARES, que é uma escala que avalia a espiritualidade, eu deixei bem claro, olha, é um recorte, né, gente? É um recorte e é isso aí. Tem que avançar nesse assunto. Então, vocês entendem essa delicadeza dos conceitos? Na abordagem clínica, a gente é um pouco mais aberto. Na abordagem acadêmica, a gente precisa delimitar um pouco mais, né? Tem esse esforço de delimitar um pouco mais. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de conseguir estabelecer um perfil de espiritualidade dos nossos pacientes, muitas vezes. Eu também acrescento aqui, eu acrescentei aqui porque eu lembrei da pesquisa de um amigo meu, o Everton Baraldi, que estava fazendo uma pesquisa aí também sobre experiências espirituais e religiosas, e ele falou, bom, vamos estabelecer o perfil de religiosidade, espiritualidade das pessoas. E foi uma maior dificuldade também, né? Muitas pessoas, elas têm um lado espiritual também, que tem que integrar visões de diferentes religiões. Então, como é que ela vai explicar para você como é que ela, né, experiencia a sua espiritualidade? É muito difícil. Isso não é um problema, a gente só está apontando a observação. Então, tem muitas pessoas que seguem essa filosofia mais New Age, né, com uma identidade religiosa, espiritual mais fluida. Mas, enfim, como eu disse, é importante a gente se aprofundar sobre esse conhecimento porque a gente ter uma noção, né, do que é que ajuda o paciente a ter uma melhor saúde mental ou uma melhor saúde física é bastante importante para o nosso contexto de pesquisa. Tá? Então, a gente aprofundar nessa discussão e nesse conhecimento vai nos fornecer elementos para a gente poder entender melhor. Pessoal, acho que eu vou ficar por aqui. Vocês acham que ficou claro? Se tiverem alguma dúvida, fico aí à disposição para a gente conversar, tá bom? Foi só uma introdução ao assunto. Espero que tenha sido útil. Obrigada.